Para se falar da história do Teatro Cine de Gouveia, temos de recuar no tempo largas décadas, mais precisamente até 1942, quando esta estrutura abriu portas e chegou a ser considerada uma das melhores casas de espetáculo do país. Nas linhas da sua história mais recente, escreve-se também o nome de Rui de Eufrásia, o programador do Teatro Cine de Gouveia, que definiu como missão devolver e envolver a comunidade na atividade cultural do teatro. O conceito é muito simples, é fazer com que as associações, as pessoas, ocupem este espaço não como meros espectadores, mas que sejam espectadores atores, em que a qualquer momento são convidados ou nos propõem programar connosco aquilo que são os sábados no teatro. Eu estive a fazer há pouco tempo um estudo daquilo que foi o 2010 em termos de programação e observei e constatei que mais de 50% da programação que acontece nesta casa é programação proposta por associações, agentes culturais ou então atividades em parceria. Organizamos em conjunto a programação da sala, porque é este também um objetivo da programação. Devolver à população e à comunidade o orgulho de pertença à Gouveia, dizendo que esse orgulho passa acima de tudo por uma programação permanente desta casa. E portanto é uma sala permanentemente disponível para que com os agentes locais a nível cultural e escolas se possam organizar atividades, espetáculos dentro da sala. Não é aquele conceito do programador que chega e impõe as suas regras e, portanto, a partir de agora quem programa sou eu. Não é este o objetivo, não é esta, no fundo, a estratégia. A estratégia é continuar a trabalhar com o público, com o grupo de teatro local, com as orquestras, com a filarmónica, com as escolas, naquilo que é garantir uma programação permanente em que o espaço para as associações e para as entidades e para os agentes locais é fulcral naquilo que é o conceito de pertença e de apropriação do próprio espaço. Com um período de encerramento que se estendeu entre 89 e 98, perderam-se de certa forma os ditos vícios culturais. Nesse sentido, o Serviço Educativo do Teatro Cine tem um papel preponderante na recuperação dos mesmos. É muito importante voltar a educar o público e, portanto, nós temos um projeto educativo, o teatro tem um projeto educativo que é claramente destinado ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, segundo, terceiro e secundário, para que se formem públicos no sentido de... E já acontece hoje em dia já há muitos pais que vêm ao teatro, muitas das vezes porque os filhos passaram no projeto educativo na sexta-feira, por exemplo, e souberam que havia um concerto ou um espetáculo, ou um concerto, ou um bailado, ou o que quer que seja, e então eles próprios são porta-vozes da programação que vai acontecendo cá dentro. Isto porque nós sentimos mesmo que, neste momento, no interior e principalmente numa região como a nossa e com um teatro desta dimensão, uma casa fechada durante muito tempo provocou um certo afastamento do público à sala. Neste momento estamos a conseguir, através deste investimento no serviço educativo, na ligação com as escolas, e também com as associações que são extremamente importantes na programação deste teatro. Há um projeto que é a descoberta do teatro, que é extremamente interessante, que é as escolas podem nos propor reconhecer o teatro, porque faz parte da nossa infância ir a espetáculos e apenas ficarmos pela cadeira e pelo palco. E é importante que as crianças possam descobrir o que mais há para além daquela sala que nos é permitida. Conhecer os camarins, perceber onde é que os artistas trocam de roupa, onde se vestem, onde estão, onde aguardam a sua entrada no palco. Faz sentido visitarem a sala de projeção para perceber como é que funciona a máquina, o que é um filme, como é que aquele filme que vem numa película depois tem movimento no ecrã. Conhecer, por exemplo, o bar, o espaço do bar, do teatro, para perceber o que é que pode acontecer aqui. Conhecer a galeria, interagir com materiais para construção. Conhecer a história, é muito importante que as escolas, quando chegam ao teatro, conheçam a história do teatro, percebam porque é que estão aquelas placas, porque é que tem a Amélia Rei Colasso, o Róbulos Monteiro a ver com o teatro, perceber a própria vida interna, o teatro como vida, como nós, dizem que nós estamos doentes e, portanto, precisamos de ir ao médico e ficar em casa a descansar, porque é que o teatro fecha, o que é que levou ao encerramento, o que é hoje a obrigatoriedade em termos de condições de segurança, condições de licenciamento de um espaço, como é que as crianças também têm que perceber a própria orgânica do espaço,
porque só assim é que gostam dele, não é? Nós é como uma pessoa, nós só gostamos dela quando a conhecemos na sua dimensão toda, ou quase toda. E o teatro é isto, também tem uma dimensão, tem uma vida própria. Todas as formas de expressão artística têm espaço no Teatro Cine. O programador explica porquê. O meu trabalho começou em 2007, através do convite feito pela empresa municipal, que é a entidade que gera o equipamento, para que pudesse agarrar na sala, que teve uma fase desde da sua abertura, em 42, até 2007, passou por várias fases, incluindo um período em que esteve encerrado, e depois da sua inauguração em 98, da reinauguração, surgem então alguns momentos de programação, um programador que ao longo do tempo foi temporariamente, portanto não era uma programação permanente do teatro, mas com muitas atividades de interesse na altura. Depois houve uma fase em que o teatro esteve apenas com programação de cinema, fazia-se cinema às sextas, sábados e domingos, e quando eu cheguei propus uma estratégia nova de mobilização ou da formação de públicos ou de ocupação deste espaço. O teatro hoje tem programação de cinema sempre às sextas e aos domingos, e uma vez por mês, no terceiro fim de semana de cada mês, matiné com o cinema de animação para crianças. O sábado é o dia dedicado à programação permanente de teatro, e para programar este espaço nós escolhemos todo tipo de artes, ou de representatividade da arte, quer seja ela a dança, a música, o teatro, artes performativas. Estamos abertos sempre em parcerias com músicos, com bailarinos, com outro tipo de expressão artística, para programar não só a sala, o auditório, o grande auditório do teatro, mas também este espaço, que é um espaço de bar, café-concerto, que nós de vez em quando programamos. De uma forma muito simples, programar é escolher o conceito do trimestre, que é como eu faço, que é olhar para o trimestre e pensar que época é esta, o que é que nós temos de importante nestes 3 meses, o que é que eu considero que pode ser o fio condutor da programação que vou fazer, e deixar sempre vários espaços abertos ao longo de cada mês para que as associações cheguem e digam: dentro desta ideia eu gostaria de poder trabalhar e ajudar e até programar um dia nesta temática. O Teatro Cine de Gouveia encontra-se sob a alçada da empresa municipal e a sua realidade financeira espelha a de tantos outros a nível nacional. O financiamento que tem é por transferências camarárias através de contratos de programa para a gestão dos equipamentos. Para além disso, desde que eu cheguei em 2007, senti que havia uma necessidade de cada vez mais sermos mais autónomos no nível de financiamento. Um canal de financiamento no âmbito de rede de equipamentos culturais. E, portanto, foi nesta partilha com mais dos outros municípios, no conjunto 18, que nós conseguimos constituir um projeto de itinerância e de programação para os equipamentos. O que nós pretendemos foi, vamos ver o que é que nos une, o que é que nós temos em comum, apesar das nossas diferenças, o que é que nós temos em comum. E, portanto, vamos verter para um documento aquilo que é o comum de uma possível rede. Construímos essa rede, tendo como a mesma meta, a mesma estratégia nível de educação, espaço educativo, programação da grande sala, disposições, etc. E o que é que nós fizemos? Foi dizer assim, nós gostávamos que esta rede fosse uma rede comum. E para ser rede comum importa que cada um possa contribuir com aquilo que achava que era a sua forma de trabalhar. Nós contribuímos com 5 propostas naquilo que seria um catálogo que foi construído para todos. E o que nós promovemos neste momento, esta rede, é a itinerância dos espetáculos pelos diferentes teatros. Como é que nós conseguimos programar em rede? E, portanto, foi este o desafio feito. Foi um desafio que foi reconhecido por quem valida e quem financia. E, portanto, o trabalho em rede começou em 2009. É um projeto que vai até 31 de agosto de 2011 e é um projeto que financia 80% da programação de teatro. Foi, no entanto, feito já em 2010 uma nova candidatura para garantir, pelo menos, que até dezembro de 2013, naquilo que é a proposta CREM de financiamento para a rede de equipamentos culturais, possamos ainda voltar a ser um dos candidatos, dentro também de um novo projeto em rede, agora talvez uma rede mais pequena, não com 18, mas provavelmente com 15 ou com 10, mas que seja garante da continuidade de trabalho desenvolvido aqui. Quase a assinalar 70 anos de existência, o Teatro Cine de Gouveia é a prova viva de que no interior não só há cultura, mas que está bem e recomenda-se. Não esquecer que é muito importante trazer inovação, trazer projetos inovadores, descentralizar, trazer do grande circuito nacional concertos, espetáculos de dança, de música, de teatro, que possam ser vistos em Lisboa, em Aveiro, na Guarda, no Porto, mas que também possam chegar a Gouveia.